Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Eu não, professor. Positivo. Tá pegando um lado? Vai. Boa noite novamente aí. Aos que chegaram agora e sejam bem-vindos. A gente estava batendo um papo informal aí agora há pouco. A reunião para a gente falar sobre o segundo bimestre, tá? Primeiro eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês. A gente sabe que o representante ele é a linha de frente aí das turmas, né? O processo aí que vocês fazem no dia a dia dentro da unidade é bastante importante e também serve para o desenvolvimento de vocês, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui alguns detalhes e se vocês tiverem dúvidas aí vocês podem estar me parando a qualquer momento. Qual que é o objetivo dessa reunião? Primeiro, colocar vocês em dia, né, com as próximas principais datas que nós temos, tá? Para dar um norte para vocês do que vai acontecer aí, tá? Porque vocês estão de linha de frente junto das turmas e algumas regrinhas aí básicas para o pessoal que está chegando do primeiro semestre e para a gente lembrar algumas coisas aí, né? Que é sempre bom tá conversando aí no dia a dia, né? Para as coisas não se perderem muito, tá? Primeira coisa, né? Nós tentamos aí de alguma forma, né? Não parar para o processo não parar, né? Então nós tínhamos algumas possibilidades, né? Antecipar férias, repor aula de sábado, né? Foram algumas sugestões do Ministério da Educação e a mais viável, porque nós temos uma quantidade de alunos formandos bastante grande nesse semestre, né? Para vocês terem ideia, nós estamos falando aí de uma quantidade de mais de 50 mil alunos sendo formados em 2020.1, então nós teríamos um impacto bastante grande, né? Quando a gente fala do aluno que ele está no meio do curso, né? É uma situação, mas quando o aluno ele está no final, tem um impacto aí bastante considerável, né? Quando a gente fala de 6 meses, o aluno já ficou, né, nesse processo bastante tempo, e aí você falar para ele que você vai atrasar esse processo dele 6 meses não é tão simples. Quando o aluno está no meio do processo é um pouco mais fácil de a gente conseguir consolidar isso, tá? Então esse é um dos motivos aí de a gente continuar o processo com algumas dificuldades, tá? Nós não estávamos preparados e nem vocês, né? Então tudo é novo. Estamos tentando ser o mais flexível possível, ter o mais trabalhar com mais empatia possível para a gente conseguir atender aí todos os alunos, tá? Primeiro aqui ficam os meus agradecimentos pela condução das turmas, né, que vocês estão fazendo isso daí com o pulso de ferro, a parte do meu reconhecimento, né. Tivemos o semestre mais desafiador e cada um de vocês fizeram a diferença. Foi tudo diferente, né? Tudo que foi proposto, nós fizemos uma programação em novembro, essa programação com a normativa do governo, dia 20 de dezembro, nós tivemos que fazer um novo planejamento, foi o aumento das disciplinas interativas, tá? Então, fizemos uma programação em novembro, refizemos em dezembro, quando iniciou as aulas, depois de um mês, teve que ser feita uma nova programação de atividades. Então, foi um semestre atípico. Eu estou na área da educação aí desde 2003. Nada aconteceu similar como aconteceu nesse semestre. E a gente, dentro de todas essas dificuldades, assim, com um fluxo de informações gigantesco, a gente está conseguindo administrar isso daí da melhor forma.
tentando usar empatia, né? A gente tenta aí a todo momento estar conseguindo consolidar essas informações com os professores e com os alunos e padrão administrativo, tendo paciência e profissionalismo. Isso também está acontecendo com quem? Com vocês, tá? Eu vejo aí os representantes com muita empatia, que é importante, serve para o nosso desenvolvimento. A paciência, às vezes, a gente perde, né? Porque é um monte de coisa que está acontecendo no nosso ambiente, né? Diferente, se eu estou indo para a empresa, o negócio não flui igual fluía antigamente. Se eu estou em casa, o ambiente também que eu não estou acostumado a trabalhar, né? Não é uma porcentagem pequena de pessoas que fazem home office, né? Então, ficou diferente, tá? Então, esse processo aí vocês estão auxiliando bastante. Então, de coração, fica os meus sinceros agradecimentos. Como eu sempre falei, né? O representante de sala, ele já é um profissional que vai ser diferente, né? Quando ele termina o curso dele, né? Então, ele não está ali só ganhando conhecimento teórico, né? Ele já aprende situações na prática de relacionamento, de comunicação, de vários aspectos que só ele tem, né? Porque ele vive ali o dia a dia. Ele é o elo entre coordenação de curso e a sala dele, né? Então, ele tem que fazer isso da melhor forma possível. Falo aqui pela 5ª vez, de verdade, eu sou muito agradecido pela atividade aí que compõe o dia a dia de vocês. Nós estamos na 2ª reunião dos representantes, nós fizemos uma na unidade, né? Sejam bem-vindos aqui. Nós temos uma diversidade de cursos, né? Contábeis, administração de empresas, recursos humanos, logística e marketing, tá? Então, eu vou passar algumas informações. O que não for do seu curso, você ignora, né? Eu não fiz uma reunião específica, fiz uma reunião genérica, né? E se tiver qualquer dúvida, pode me interromper aí. Primeiro eu vou falar da avaliação B1, né? Foi uma atividade nova que conseguimos cumprir com sucesso de verdade absoluto. Como qualquer atividade, nós medimos, né, a entrega disso daí. Teve um resultado de 98% de aderência dos nossos alunos. E ficamos pasmos, né, que o que aconteceu em 2019-2, nós tivemos a adesão de menos 7%, tá? Então, nesse processo, com todas as dificuldades que são apontadas no nosso dia a dia, nós tivemos uma adesão na avaliação maior do que quando nós fizemos esse mesmo processo em 2019-2, tá? Então, o processo numérico de quantas pessoas fizeram a prova foi maior agora em 2020.1, tá? Isso é um resultado numérico de quantidade de alunos que fizeram a avaliação. É claro que dentro desse critério, professor, essa prova ela foi feita de uma outra forma, tinham outras possibilidades. Nós, internamente, tá, como empresa, nós vamos fazer o quê? Aqui está no último tópico, nós vamos analisar o processo acadêmico, tá? Então agora todas as provas vão ser online porque o resultado foi mais positivo? Não. Nós vamos ter uma avaliação acadêmica, tá? Que nos próximos 30 dias a gente vai ter esse resultado. Uma coisa que foi perceptiva nas minhas disciplinas, o aluno que ele consegue participar da aula ao vivo, ele conseguiu ter um melhor resultado nas notas, tá? Eu consegui medir daí, porque eu acabo tendo ali aquele contato com os alunos, tá? Mas nós vamos ter um tipo de avaliação ali acadêmica, usando algumas ferramentas aí da qualidade, a gente vai conseguir medir isso daí também, depois vai compartilhar com vocês, tá? Falar o que interessa aqui para vocês, que é o segundo bimestre, tá? Nós temos aí 2 meses para encerrar as atividades. Nós temos aí como informação de retorno às aulas presenciais dia 11,
do próximo mês, o mês que entra agora, tá? Só que a gente depende aí dos comunicados do Ministério da Saúde, tá? Eles que estão falando o que pode acontecer na unidade. Só para deixar vocês cientes, tá? O acesso ao AVA, ele teve alguns problemas de terça-feira em diante. Se a pessoa ela limpar o cache do notebook ou celular, ela consegue entrar, tá? Como teve atualização do sistema, então o sistema ele está em choque com a informação que está no aparelho das pessoas, tá? Ou se não, tem a forma de a pessoa entrar ali, que é pela aba anônima do Google, né? Ela clica ali na parte superior do lado direito, né, da tela, e em seguida ela abre a aba anônima também, você vai estar conseguindo acessar o AVA aí, também da forma correta, tá? Então, se algum aluno escrever algo no grupo, vocês enviam essas informações aí, tá? Por favor. Algumas datas importantes aqui, tá? Eu vou falar primeiro pro pessoal de contabilidade e de administração de empresas, 7º e 8º semestre, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? A primeira atividade, ela tá finalizando agora, no dia 4/5, tá? Então, o aluno que mandar a partir de hoje a atividade, ele não vai ter mais como ter a correção, né? Então, ele já vai receber a nota direto. Então, se o aluno está um pouco perdido ainda, ele não vai ter possibilidade. Ele vai mandar a atividade, como 7 dias úteis para a resposta, né? Nós já não temos mais tempo. Nós temos alguns alunos ainda que precisam fazer essa atividade e eu estou insistindo com esses alunos aí para eles cumprirem, porque tem uma pontuação aí importante, tá? Agora, para todos os cursos aqui, a seção 1 e 2, né, do AVA, a unidade 1 e 2, ela vai finalizar também no dia 4/5, tá? Então, os alunos ainda têm um tempinho aí para fazer essas atividades. Depois que fecha a atividade, né, o aluno não consegue pontuar mais, aí ele vai ter possibilidade só na 3 e na 4. O retorno das aulas presenciais continua previsto por dia 11/5, dependendo do Ministério da Saúde, tá? Eu, particularmente, acompanhando os números do que está acontecendo no estado de São Paulo, eu não acredito que isso possa acontecer nesse momento, tá? Não é sendo pessimista, é sendo analítico, mas eu vou esperar a informação. Se tiver que voltar, eu estou enquadrado aí dentro das pessoas que têm condição de estar circulando na rua, por enquanto. Daqui passar mais 2, 3 aninhos, eu vou entrar lá no que tem que ficar em casa, mas por enquanto ainda eu posso cumprir isso daí, e aí eu voltaria à minha rotina normal. Aqui está um relatório de entrega dos trabalhos de conclusão de curso, né? Então, ciências contábeis, 82% dos alunos acessaram a atividade, só que somente 60,87% fizeram a entrega, tá? Postaram pelo menos uma vez. Administração acessou 96% dos alunos acessaram, falta só um aluno acessar, mas somente 56% dos alunos entregaram a atividade. Então, contábeis, menos aluno acessou, mas mais alunos entregaram, em porcentagem, tá? Administração, quase todos acessaram, mas poucos entregaram, tá? E o prazo tá findando aí, tá finalizando. Um assunto importante aqui, que muitos alunos eles têm dúvidas, são as avaliações de proficiência, tá? Essas avaliações de proficiência, ela vale para algumas disciplinas, as disciplinas estão listadas aí abaixo, e essa prova de proficiência, ela é uma avaliação que engloba todo o curso, é uma avaliação generalizada que os alunos dos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, marketing, logística e RH, quando as suas disciplinas são elegíveis para essa atividade, quando a disciplina que eu estou cursando no semestre, ela está linkada à atividade,
eu vou fazer essa prova que vai valer 2.000 pontos. Então, essa prova, o que ela faz? Ela tira 2.000 pontos da avaliação B2 e ela vai ser somada à prova B2. Então, ela tira, né? Você faz essa avaliação de proficiência, quanto você tirar nela, então vai ter a soma na avaliação B2. Como que fica? Professor, dá um exemplo. Eu estudo aí administração e tem a disciplina Direitos Humanos. A minha prova, como que fica? Fica uma prova de B1 valendo 1.000 pontos, uma prova de avaliação de proficiência valendo 2.000 pontos e uma prova B2 do professor valendo 2.000 pontos. Sendo que a avaliação de proficiência, ela é uma avaliação institucional. Professor, o que cai nessa avaliação? Cai todo o conhecimento que você tem no curso. Professor, que tipo de preparação eu posso estar fazendo? Tá? Como são assuntos genéricos do curso, eu entendo que o aluno ele vai para essa prova preparado, tá? Então, o desafio nota máxima já vai estar preparando ele, as disciplinas que ele já cursou, tem um entendimento nessa avaliação que o aluno já vai preparado. Então, qual que é a ideia? Que o aluno ele vai lá e vai fazer essa avaliação já com o conhecimento que ele tem, tá? Então, uma prova genérica. Que dia que vai acontecer essa prova? No dia 18/5. Professor, como que acontece essa prova? Essa prova, ela acontece na unidade, tá? Na faculdade, é uma prova presencial. Professor, se nós não retornarmos às aulas até essa data, não tem aula presencial no dia 18/5. Provavelmente ainda não é oficial, essa avaliação vai ser disponibilizado lá no AVA, conforme foi a prova B1. Isso não é oficial, tá? Então, eu vou entrar em contato com as turmas e informar, ó, a prova de proficiência vai acontecer online em tal situação do AVA, assim por diante. Eu vou estar passando informações, tá? Professor, as disciplinas que estão aí abaixo, eu não tenho nenhuma. Então, você não tem avaliação de proficiência, você pode ficar tranquilo, tá? Normalmente, o próprio professor vai estar informando para vocês. Essas provas de proficiência são sempre disciplinas que vocês possuem professores na disciplina, tá? Eu tenho direitos humanos 100% online. Não tem nenhuma relação aí com proficiência, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre proficiência? Eu acho que esse é o slide mais complexo que eu tinha para falar para vocês. Professor, a proficiência ela é válida só para uma matéria nível 2, né? Matéria nível 2. Tem essa relação também. Então, a pessoa ela tem que saber, né, qual que é a disciplina dele, né, e se é nível 2. Se você tiver lá, por exemplo, a disciplina pesquisa operacional, você vai ter certeza que ela é nível 2, tá? O pessoal mais veterano aí, eles já até conhecem a avaliação, né, por isso fica um pouco mais fácil. Como isso daqui não tem no primeiro bimestre, tá? A prova de proficiência, ela não tem no primeiro semestre. Então, fica um pouco mais simples, né? Que a gente vai ensinando os processos aí para os alunos, né? Nós temos alguns representantes aí do primeiro semestre na sala, né? Então, só para eles não confundirem, né, o processo, até porque eles não iam achar aqui a disciplina, uma disciplina do primeiro bimestre, né, linkada aqui a essa atividade. Eu posso dar até o exemplo aqui, a disciplina que eu estou lecionando nesse semestre, gestão de projetos, e ela não está na relação, né? Então, a B1 valeu 1.000 Fernando. E a B2 vai valer 4.000. Pode falar. Só uma pergunta. Então, de acordo com essa planilha que você colocou aí, o curso de RH não tem nenhuma matéria para fazer essa avaliação de proficiência?
Não, RH, nenhum semestre vai ter avaliação de proficiência. Exatamente isso, essa lógica mesmo. Boa pergunta. Tá bom, obrigado. Obrigada. Vamos seguir aqui com o calendário, tá, pessoal? Então, que dia que vai acontecer essa prova de proficiência? Por isso que eu queria falar com vocês, tá? Dia 18 já tá aí, tá? Então, nós temos a primeira atividade no dia 18. Eu vou continuar aqui seguindo o calendário do segundo bimestre, tá? Essa informação aqui também não serve para o primeiro semestre, tá? Quando que vai acontecer as avaliações das disciplinas interativas? Ela acontece do dia 4 de junho ao dia 10 de junho. Professor, como que eu vou saber qual dia que vai ser a minha disciplina? Eu vou disponibilizar uma planilha em Excel com a data, nome da disciplina e sala. Então, alguns dias antes, provavelmente uma semana antes, eu vou mandar uma planilha de Excel e nessa planilha ela vai ter todas as informações, em que sala que vai acontecer a avaliação, em que data, o nome da disciplina, vai ter todas as informações ali passo a passo. Então, por exemplo, o aluno ele tem uma disciplina marketing estratégico. Então, ele vai olhar lá, marketing estratégico vai acontecer na sala 207, no dia 4 e no horário das 19h10 até as 22 horas. Então, vai ter toda a informação daquelas disciplinas que vocês possuem no AVA de vocês interativa. Qual que é a observação? Eu fiz uma lista de, por exemplo, 150 disciplinas. Professor, no meu AVA tem a disciplina Gestão Operacional, que é 100% online. Eu não achei na lista. O que aconteceu? A lista foi enviada sem essa informação. Tá? Então, esse é um dos pontos de atenção que nós temos que ter. Ah, não, eu recebi a lista, eu vou olhar lá no dia, né? Você tem que olhar o dia que você vai ter as suas avaliações, em que sala vai acontecer, tem que ter todo esse processo e esse cuidado, né? De analítico aí, de você saber o que você vai precisar fazer nessa semana. Esse processo, ele é diferente das aulas que nós temos durante a semana, né? Que a gente sabe, o professor tal é na segunda, o outro é na terça, o outro é na quinta, o outro é na sexta. Então, é um pouco diferente. O aluno, ele tem que olhar a planilha, olhar a disciplina que ele tem no AVA e localizar, né? E normalmente anotar. É difícil? Não. Mas, por incrível que pareça, os alunos, eles conseguem se confundir. Aí, às vezes, não está muito conectado no processo. Se eu não consigo entender, porque é uma lista, eu chutei aqui, tá? Não tem tudo isso de disciplina. E é ele olhar a disciplina dele e olhar o dia que ele precisa fazer a avaliação. Aí o aluno se perde, acontece vários processos, tá? Então, a gente tenta auxiliar aí os amigos nessa situação, tá? Caso o aluno não receba essa informação pelo e-mail ou pelos grupos dos representantes, deve entrar em contato com a coordenação de curso, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando a informação para os representantes e estou passando as informações por e-mail, a mesma informação, tá? Vocês devem estar recebendo isso 2 vezes. Por que eu estou fazendo isso? Até 2019-2, as turmas elas andavam juntas. Então, mesmo se a pessoa era dessemestralizada ou tinha reprova, ela andava com a turma dela com as mesmas disciplinas. Então, estava fácil a comunicação. Agora, 2020 em diante, o que aconteceu? O aluno ele monta a grade dele da forma que seja mais conveniente. Então, nós perdemos, né, aquela referência do representante mandar informação para aquelas pessoas. Então, eu tenho sala que tem 8 cursos, por exemplo. Tá? Então, tem gente de engenharia, tem gente de psicologia. Então, nós perdemos a referência do representante. Tá? Referência. O representante ele é muito importante na condução das suas turmas. Tá? Quando eu falo referência, é que a comunicação ela ficou muito mais difícil de chegar em todas as pessoas da sala.
Então, eu estou fazendo 2 processos. Um é o WhatsApp, que vocês recebem aí, os recados paroquiais, e depois os recados paroquiais eu mando por e-mail para todo mundo, tá? Então, eu não estou fazendo uma ingerência ou passando por cima de vocês, tá? Só para ficar ciente, eu estou somente tendo que fazer isso porque algumas pessoas, elas não estão no grupo. Então, se é uma porcentagem pequena, mas se eu não passo esse recado, a pessoa ela fica sem informação. E aí acaba prejudicando essa pessoa, aquelas coisas que vocês já conhecem, tá? Ocorrência comum nessa atividade. O aluno chega na unidade e não sabe o nome da disciplina. Aí ele fica na porta da sala e fala, meu nome é José Antônio. Aí o professor pergunta, qual a disciplina? Aí ele fala, marketing, certeza. Na verdade, o nome da disciplina é Planejamento e Inteligência de Marketing. Aonde está o pacote de provas? Na letra P, né? Porque é o quê? Planejamento e Inteligência de Marketing. E nós vamos procurar na onde? Na onde ele falou, no marketing. E aí o que acontece? A gente não acha a avaliação desse aluno, tá? Então, o que nós temos que sempre sugerir para o aluno? Que ele traga o nome da disciplina, mas o nome mesmo que está lá no AVA. Tá? É marketing? Não é marketing. Marketing é uma coisa. Planejamento e inteligência de marketing é um fluxo, né? Então, isso é muito comum, esse erro, tá? Então, ficou alerta aqui para vocês. Professor, por que você está falando essas coisas para a gente, representante, né? Porque o representante é o cara que recebe essa informação no grupo primeiro, né? Então, pode ser que num dia de prova, o aluno fala assim, mas onde está a prova tal de marketing? Você sabe já que você tem que perguntar para ele, qual é o nome mesmo da disciplina? Então, quando a gente tem esse tipo de bate-papo aqui, a gente percebe onde estão os gargalos, entendeu? Seguindo aqui, né? Então, nós tivemos as provas interativas, que vai acontecer do dia 4 ao dia 10, tá? Depois nós temos a avaliação oficial do segundo bimestre, que aí são as disciplinas interativas, que acontece do dia 15 ao dia 19. Essa não tem nenhum tipo de erro, tá? Porque essa daqui é a avaliação oficial que nós vamos fazer junto com os professores, teoricamente dentro da unidade já, né? Que nós estamos falando lá no mês de junho, tá? Então vai ter uma semana de prova, igual aconteceu agora. A diferença é que agora nós disponibilizamos a prova com um pouco mais de tempo, né? Lá nesse segundo bimestre, a prova B2 é no dia da aula. O aluno vai lá, ele tem a minha disciplina na quarta-feira. O que ele vai fazer? Ele vai lá na quarta-feira na sala de aula e faz a avaliação em um papel, né? Que nós vamos lá disponibilizar para ele a prova, tá? Se precisar ser online também, a gente vai estar conversando aí daqui 40 dias, né? Aí o aluno ele já passou por vários processos aqui, né? B1, prova de proficiência, prova das avaliações interativas e prova oficial aí das disciplinas 100% presenciais. Professor, eu não atingi os meus pontos, tá? Ou não atingi porque realmente não consegui os pontos, ou porque eu não fiz alguma das avaliações. Então, nós vamos ter as avaliações de segunda chamada. Quem é o aluno que pode fazer uma prova de segunda chamada? É o aluno que perdeu a B1, a B2, perdeu a B1, ou a B2, ou a prova de proficiência, ou a prova 100% online. Então, se em algum momento o aluno não fizer alguma prova, ele ainda vai conseguir lá na frente fazer a segunda chamada. Qual que é a diferença? Quando o aluno ele vai fazer a segunda chamada, a prova já vai estar disponível na unidade para ele. Só que se ele fizer essa prova e assinar essa prova tem um custo. No semestre passado, qualquer prova de segunda chamada tinha um custo de R$ 49,00. Professor, eu não fiz a prova B1 do professor Douglas, por exemplo. Você pode ir lá no dia da avaliação aqui, ó, avaliação de segunda chamada, disciplina 100% presencial. No dia 25, na sala que for designado de segunda chamada, que a prova do professor Douglas da B1 vai estar disponível para você.
Se você fizer essa prova, ela vai valer 1.000 pontos, porque foi a prova que você perdeu, e automaticamente você vai ter um custo para fazer essa avaliação. Então, professor, eu não fiz uma das provas, eu consigo fazer segunda chamada, tá? Então, aí nós vamos ter a data, nós vamos estar reforçando isso daqui, tá? Então, dia 22 a 23, das disciplinas interativas, do dia 25, a segunda chamada das disciplinas de proficiência, e dia 25 também, tá? Vai ser em outra sala, a segunda chamada das disciplinas presenciais. Professor, eu não fiz a prova de proficiência e eu tenho uma avaliação de um professor que eu também não fiz. Você vai ter que fazer 2 avaliações no mesmo dia, tá? Então, o que acontece? Tem alguns alunos, eles chegam lá, não, mas isso é um absurdo, a prova ser no mesmo dia. Assim, né? Você tem que 5 disciplinas, né? Você não pode deixar tudo para o final, senão também nós não temos data, né? Então, tem que tomar alguns cuidados. Se o aluno ele ficar de muitas dependências lá no final, muitas coisas, vão ter choques de datas, né? Porque nós não conseguimos ter tantas datas para tantas coisas específicas, tá? Então, tem que tomar alguns cuidados. De vez em quando dá esses choques, pode acontecer, tá? E se o aluno passou por todo esse processo e não conseguiu fazer lá os 6.000 pontos, né? Sendo como base lá a nota dele de avaliação mínima, ainda ele vai ter o exame final. No dia 29 e 30, também ele tem a possibilidade de recuperar as notas fazendo o exame final. Então, assim, o aluno, ele consegue vir, né? Ele vem B1, B2, segunda chamada, e lá no final, todo mundo de férias, não tem mais ninguém na unidade, ainda ele consegue fazer a prova de exame final, tá? Então, nesse próprio dia aqui tem o fechamento do semestre, tá? E aqui a gente já finaliza essa etapa aqui nesse semestre aqui que a gente está trabalhando, tá? Datas importantes como projeto integrado, ainda nós estamos finalizando, datas de apresentação de trabalho de conclusão de curso, a gente também está finalizando. Então, esses processos, mais 15 dias, vocês vão estar recebendo a informação. Como que vai acontecer o processo, nós já vamos definir. A apresentação do projeto integrado, vai ser como? Vai ser online? Não vai ter? Como que vai ser esse processo? Trabalho de conclusão de curso, como que vai ser a defesa da tese do aluno? Vai ser online? Como que vai acontecer? Então, esses processos, nós estamos definindo alguns detalhes, estamos dependendo de algumas coisas da legislação que ampara esse processo. Lembramos que tudo que é feito na unidade, a gente precisa estar comprovando, né, por coisas que é enviado pelo Ministério da Educação. A gente não pode, falar, vai ser dessa forma e fazer dessa forma, né? Então, depende de uma normativa do Ministério da Educação que fale, o trabalho de conclusão de curso esse semestre, a defesa não precisa ser presencial por causa de uma pandemia. Provavelmente, eles vão ter essa flexibilidade, mas a gente depende deles, tá? Senão a gente tem que comprovar qual ação vai acontecer, né? 30/6 é o fechamento do semestre, aí nós ficamos um mês de férias e voltamos na primeira semana de agosto. Alguns aqui, né, vários não vão voltar, né, porque vocês vão estar formados, e aí vocês vão estar cuidando do assunto de colação de grau. Colação de grau aí é um assunto que eu vou estar falando com vocês aí, inclusive em novas situações, tá? Mas esse processo ele está andando normalmente, tá? Então, o aluno que ele chegar no final aí de junho, realmente já aí com o seu diploma, com todo o processo normal, tá? Isso daí não está nada parado. Ah, professor, por causa disso daí eu vou ficar mais tempo sem pegar o meu diploma? Isso não está tendo impacto, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Coloquei uma observação aqui, né? Demais datas, volto atualizando via grupos de WhatsApp e e-mails, tá? Eu vou compartilhar
essa reunião com vocês, tanto o vídeo, né, a gravação, eu vou transferir para o YouTube e mando o link para vocês, e também vou compartilhar com vocês o PowerPoint, tá? Não gostaria que vocês compartilhassem essa informação direto nos grupos, tá? Porque é muita informação de uma vez, nem todos estão no mesmo time que vocês, tá? Então, cuidado com o que vocês compartilham no grupo, porque às vezes a gente tenta fazer a coisa de boa fé, só que aí gera um transtorno para a gente mesmo, tá? Então, o representante, ele precisa filtrar, né? Entender aquilo que ele está mandando para depois ele compartilhar no grupo. Se tiver dúvida, pode me chamar 1000 vezes, não tem problema. Representante, prioridade máxima, nada mudou, né? Então, podem contar comigo. Eu recebi aqui nos últimos dias, tá? Nós estamos passando aí por esse processo de desemprego, várias situações, tá? Eu tô trabalhando aí, assim, bastante com coisa online, e um assunto que me chamou a atenção dentro dos programas aí da empresa, da Croton, eles têm um processo que as pessoas, elas podem ser consultoras de vendas de educação, tá? Então, eu vou compartilhar isso daí com vocês. Eu não tenho participação nenhuma, funcionário da empresa e pessoas de primeiro grau da família não podem participar, tá? São bloqueados. Então, é uma oportunidade aí para vocês trabalharem com vendas, tá? E eu peguei, tá? Eu estava num call, que eles estavam falando desse assunto, e eu falei assim, pô, eu posso passar para os alunos, e aí eles comentaram que eu poderia compartilhar, e depois eu vi lá, depois vocês dão uma olhada na renda, um negócio que pode ser interessante, tá? Eu vou compartilhar com todos os alunos, tá? Então, aqui tem as dúvidas, né, sobre a consultoria, tem aqui algumas informações, e tem os valores que você acaba recebendo aí por essa atividade de fazer vendas aí da área. De verdade, eu estou compartilhando com vocês porque eu achei interessante. Volto a falar e reafirmar, não ganho nada com isso. E tem também o app ali, Consultoria Educação, tá? Então, se depois vocês quiserem entrar, vocês fiquem à vontade aí. Volto a falar, é interessante, tá? Não é pirâmide, tá? Não é uma coisa que um indica a outro. Você vai trabalhar mesmo não como um funcionário, né? Porque é um terceirizado, mas pelo que eu vi, tá tendo bastante resultados aí. Pessoal, alguma pergunta, alguma angústia aí? Vocês viram que eu escrevi aqui, né? Boas lives, né? Que a gente só pensa em lives agora. Obrigado por tudo, ótimo feriado aí e final de semana para vocês, tá? Mas eu tô aberto aí para perguntas. Professor, o pessoal, quem está participando das aulas aí online, está sendo anotada a presença de quem está participando, e quem não está participando, vai ter aquele percentual de 25%? Como é que está isso aí? Então, Rogério, o que nós estamos fazendo? Tá? Nós estamos fazendo o acompanhamento desses alunos, tá? Nós estamos usando uma empatia muito grande. É claro que alguns não vão entrar porque realmente não tem aderência ao processo, tem uns que não querem, tem outros que não têm condição, tá? Então, a ideia é o quê? Eu estou sempre anotando, tá? As pessoas que estão ali, tanto que eu sei que os alunos que participam na aula ao vivo, a porcentagem deles foi maior, tá? A nota foi maior, para você ter ideia, só que efetivamente eu não vejo como eles repetirem um aluno por presença, tá? Não tem condição
disso acontecer em hipótese nenhuma, tá? Então, não foi passado esse tipo de informação, pediram para a gente fazer o controle, mas uma coisa que eu garanto que eles não vão reprovar um aluno por falta. E assim, é um processo que não tem como eu garantir que o aluno ele faltou. E se não tinha internet naquele momento? Isso pode se repetir 5 vezes na casa da pessoa. Ou se ela não tiver internet, que é uma outra pergunta. Então, são muitos fatores, muitos, que precisam ser analisados para ter algo assim tão radical. Então, eles pediram para a gente anotar, eles não confirmaram ainda, mas eu duvido que eles tomariam uma ação desse tipo, tá? Porque aí caem outras coisas legais, né? Que assim... Professor. Pode falar. Professor? Oi, deixa eu tirar uma dúvida. Todas essas datas de avaliação, porque a gente teve a primeira agora, né? Do primeiro semestre de recursos humanos. Vai ter a segunda, a final, certo? A prova final, certo? O exame final. O exame final não, vai ter a avaliação presencial do segundo bimestre, está aí na tela. Ela vai acontecer do dia 15 ao dia 19. Ah, tá. Esse é do segundo bimestre. Essa é a B2, beleza. exatamente. Tá. Ela vai acontecer Então, isso para aqui você. Eu posso passar. Para você, essa data, na verdade, assim, a princípio ainda você não precisa passar, tá? Que eu vou estar passando alguns comunicados, tá? Como está longe ainda, você não precisaria estar antecipando essa informação ainda, né? Mas é bom para você ter uma ideia. Quando os cursos têm mais variação, Lucas, é que eu tenho a preocupação, né? Então, eu tenho uma data muito próxima, que é a proficiência, que vai acontecer dia 18/5, né? Então, eu precisava alertar esses representantes que essa avaliação vai acontecer agora, né? Porque eu estou falando daqui 2 semanas. Então, a avaliação aí que vai ter presencial, e os professores, eles fazem também essa atividade aí de estar lembrando os alunos, tá? Ah, beleza. Não, é só para entender. Só para eu entender, porque eu tinha entendido que ia ter essa do dia 18 para quem está no primeiro semestre. Então, não vai ter, só vai ter para as pessoas que já estão. Isso, até porque se você pegar aqui, ó, todas essas disciplinas aqui, no seu curso não tem nenhuma. Nenhuma, né? Então, beleza. Vocês não têm diagnóstico, não têm direitos humanos, não tem pesquisa operacional, não tem... Isso, eu não estou falando porque eu sei de cabeça aqui, é porque o primeiro semestre não tem esse tipo de avaliação, tá? Então, certeza absoluta que as disciplinas que todas as pessoas do primeiro semestre têm, nenhuma pode ser essa disciplina. Se a pessoa falar do primeiro semestre que tem a disciplina, por exemplo, pesquisa operacional, ou ela não é um aluno que iniciou nesse semestre, ela é um aluno dessemestralizado que vem de outro curso, de outra faculdade, tá? Porque não pode ter esse tipo de situação, tá? O sistema está linkado aí, ele já enxerga essas situações. Mas é um pouco confuso mesmo, Lucas, para quem está chegando. Um pouco de paciência, aí você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Tanto que o veterano não fez nenhuma pergunta, né? Você vê que eles estão conectados. Já estão conectados. Outra dúvida, professor. Caso as pessoas do primeiro semestre forem péssimos, o que aconteceria depois? Teria uma outra prova, vai ter a prova final, certo? O exame final presencial e vai ter essa do dia... 29 e 30 aí tem... 29 e 30 aí tem o exame final. Ah, beleza. Nesse dia, se o cara não conseguiu 1.500 pontos na B1 e na B2, que é a soma, aí nesse dia aqui, aí o fio chora e o pai não vê mesmo. No exame final, aí ele já vai estar no desespero. Porque se ele não conseguir os 1.500 pontos ali, ele já teve muita dificuldade mesmo na disciplina, né?
Então fica um pouco mais difícil, mas ainda tem a possibilidade, tá? Então, se ele não conseguir ali na B1 e na B2, ainda ele tem o exame final. Ah, beleza. Então, assim, para o primeiro semestre eles concluir, são 6.000 pontos só. É um mínimo que ele tem que ter, certo? Porque eles me perguntam bastante isso. É o mínimo que ele tem que